Oi aí, olá gente, bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais aqui pra vocês no Mentes Insanas. E antes da gente começar o vídeo, pra não perder o costume, já se inscreve aí no canal, dá um gostei pra mim, comenta os casos que vocês querem ver aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho que toda vez que tiver vídeo novo o YouTube vai avisar pra você. Me segue lá no Instagram também, que lá eu estou sempre falando de casos e fazendo enquetes, perguntando coisas pra vocês. Recado dado, vamos pro caso. O caso que eu escolhi pra falar hoje, eu já quero falar há bastante tempo, é um caso bem recente que aconteceu aqui no Brasil e vocês sempre pedem pra falar de caso brasileiro. O último foi um caso brasileiro, né, um vídeo antes desse. Então hoje tem mais um caso brasileiro. Então o Guilherme Talce Monteiro nasceu no dia 5 de julho de 2001 em Mogi das Cruzes, São Paulo. Filho de Rogério Machado Monteiro e de Tatiana Talce. E a mãe do Talce teve ele muito novinha, ela só tinha 17 anos. E o relacionamento com o pai dele não foi pra frente, não durou muito. Também o relacionamento do Talce com a mãe dele não era dos melhores, apesar dele ser muito novinho ainda. As pessoas dizem que a mãe dele não falava muito com ele, que não dava muita atenção. Os pais dele também eram dependente químico, era viciado em drogas, então a convivência deles com o filho era um pouco assim distante. Então o Talce passa a morar com sua avó Arlete Talce e com seu avô de criação Benedito Luiz Cardoso, e eles moravam em Suzano, na Grande São Paulo. O Talce tinha duas irmãs mais novas que também foram morar com os avós, então os avós assumiram a paternidade das crianças. Eu tô chamando o Guilherme só de Talce pelo sobrenome dele, porque foi assim que ele ficou mais conhecido nesse caso, quando aconteceu tudo, então eu vou chamar ele de Talce. Então lá pela adolescência do Talce, a avó dele acaba falecendo, então ele passa a viver só com o avô dele e as irmãs. Talce, ele sempre foi um menino muito esforçado, pelo que o avô falava. Um dos sonhos do Talce era ajudar o avô dele a criar as irmãs. Ele tinha certificado em vários cursos, entre eles de informática, marketing pessoal e contabilidade. O avô do Talce também pagava um tratamento pra ele contra acne, espinha, porque ele tinha muita espinha e ele tinha muita vergonha, então o avô dele tava pagando esse tratamento, então ele ajudava ele. Queria ver o neto bem, se sentindo bem consigo mesmo. Então nessa época o Talce ajudava como ele podia. Ele até arrumou por um tempo um emprego num quiosque de cachorro quente, onde ele ganhava cerca de 600 reais. Ele deixava as irmãs na escola, buscava as irmãs na escola. Segundo os vizinhos, ele sempre foi um menino muito bem educado, sempre cumprimentou os vizinhos toda vez que viam eles passando. Segundo o que seu avô disse, Talce era um menino bonzinho que nunca teve problemas com drogas e nunca deu trabalho nenhum. Ele adorava animais, tinha uma cachorrinha chamada Princesa. Por falar em drogas, uma coisa que o Talce odiava era drogas, ele não gostava de drogas, às vezes pela condição dos pais dele, que eram viciados em drogas, então não trazia boas recordações pra eles. Outra coisa que ele também odiava era o governo atual. Ele vivia criticando o governo atual do Brasil. Ele tinha até uma conta no Twitter, onde ele publicava diversas mensagens contra o governo, e ele também achava que muito da situação dele não ser uma das melhores era por conta do governo também. Ele também gostava muito de jogos, de internet, gostava muito de jogo de tiro principalmente, então tinha dia que ele ia pra Lan House e passava assim o dia inteiro por lá. Então quando ele estava no 9º ano do ensino fundamental, no ano de 2015, ele acabou conhecendo a história do massacre de Columbine, que é um caso que frequentemente eu tô citando porque é um dos casos mais famosos de massacre em escola. Então assim, depois que ele conhece esse caso, a mente dele vira, ele começa a ficar obcecado pelo massacre, então ele vira meio que fã dos autores do massacre. Todo vídeo que tinha no YouTube que comentava sobre esse assunto, ele gostava de comentar, gostava de debater sobre o caso com outras pessoas nos comentários. E na maioria das vezes ele comentava em inglês, e ele gostava muito de comentar em inglês, e era uma língua assim que ele achava muito bonita. Ele também criou um canal no YouTube onde ele fazia edições sobre o massacre de Columbine, mas depois ele colocou todos os vídeos em privado. Então assim, gente, ele era muito viciado nisso. Inclusive aquela conta no Twitter que eu falei pra vocês que ele criticava o governo, lá ele também postava coisas sobre o massacre de Columbine e sobre armas e todas essas coisas. E até essa parte eu resumi pra vocês o Talce, como era a vida, um pouco da vida dele. E agora eu vou pro segundo protagonista desse caso. Luiz Henrique de Castro nasceu em Suzano, São Paulo, no dia 16 de março de 1993. Ele era filho de Miguel Castro e Maria de Castro. Luiz era o caçulo de 3 irmãos. E digamos que a mãe do Luiz teve assim, ele bem tarde. Na época do caso, um irmão dele tinha 39 anos e o outro já tinha 41. Então assim, ele era bem o caçula mesmo. E assim, gente, ele era o xodó da família. Os vizinhos dizem que a família, o pai e a mãe dele faziam assim, tudo por ele, tudo que ele queria. Os pais dele davam um jeito de dar pra ele. O Luiz morava nos fundos da casa do seu avô, que já tinha 80 anos. E durante a sua vida escolar, o Luiz acabou reprovando 3 vezes no 8º
21 anos. Então ele optou por deixar a escola e terminar os estudos através de um supletivo, onde ele fez supletivo entre o ano de 2011 e 2012. Então foi assim que ele terminou os estudos. Um dos sonhos do Luiz era ser policial e o pai dele incentivava ele bastante a isso, a fazer uma faculdade, a juntar dinheiro e se dedicar a esse sonho. O Luiz era descrito pelas famílias e pelos vizinhos como um cara muito quieto, ele era muito tímido, ele não era de muita conversa. Eles falam que até nas reuniões e festas de família ele sempre ficava no canto isolado, não gostava muito de conversar. Mas apesar dele ser bastante tímido, ele sempre tratava as pessoas com muito respeito. Algumas pessoas achavam ele um pouco estranho, porque dizem que nunca viram ele com garotas, dizem que nunca viram um relacionamento dele com nenhuma garota e que ninguém sabe que ele namorou alguma vez na vida. E ele até recusava a ficar com garotas, então algumas pessoas criticavam muito ele por isso. O pai do Luiz disse que ele tinha a mentalidade de um garoto de 16 anos, que ele era muito ingênuo e era muito fácil ser influenciado, e que sempre fazia tudo que as pessoas queriam, apesar dele já ter 25 anos de idade. E o Luiz também gostava muito de jogos de tiro, de arma, gostava muito de ir pra Lan House também. Na página dele do Facebook ele curtia várias páginas sobre armas e essas coisas. E o primeiro emprego que o Luiz conseguiu foi com 24 anos de idade. Ele era auxiliar de jardinagem, trabalhava junto com seu pai e recebia cerca de R$ 1.500 por mês. E o Luiz e o Tauci eram amigos desde criança, apesar de um já ter 25 anos e outro ter 17, então assim, eram 8 anos de diferença, mas nada que atrapalhasse na amizade deles. Como eu falei pra vocês, o pai dele disse que ele tinha uma mentalidade de 16 anos, então ele era bem infantil. Eles moravam na mesma rua e viviam indo um pra casa do outro, então eles iam pra Lan House juntos, eles sempre estavam juntos. Quando era noite, eles gostavam de ficar na frente da casa do Luiz, debaixo de uma árvore, conversando assim por várias horas. Então eles eram muito amigos. Então no dia 13 de março de 2019, o Luiz acorda cedo pra ir trabalhar. Era uma quarta-feira, então ele sai com o pai dele pra ir pro trabalho. Só que no caminho pro trabalho, o Luiz diz pro pai dele que tá se sentindo meio mal, que ele tá passando mal. Então o pai dele deixa ele voltar pra casa pra o filho descansar. Então o Luiz volta. Então algum tempo depois, o pai liga pra mãe, perguntando como é que o Luiz tá, se ele chegou bem. Mas a mãe disse que o Luiz não tinha chegado em casa ainda, então todo mundo fica muito preocupado. Então o irmão do Luiz liga pra ele, o Luiz atende, ele diz que tá tudo bem, que ele tá bem, só que ele não fala onde tá e desliga o telefone. Então o irmão dele acha isso muito esquisito, ele nunca tinha feito assim nada parecido. Na verdade, o Luiz ele tinha ido se encontrar com seu amigo Tauci, então ele se encontra mais ou menos 6h30 para 7 horas da manhã. Então eles vão até uma locadora de veículos, onde o tio do Tauci era o dono, e ele se chamava Jorge Antônio de Moraes, e ele tinha 51 anos. Então o Tauci chega lá, entra, e quando ele chega lá, o tio dele tá falando no telefone com alguém. Então o Tauci chama tio, chama o nome dele. Na hora que ele olha, o Tauci saca uma arma e dispara 3 tiros contra o tio dele. Um tiro pegou no celular, outro pega na clavícula e outro acaba pegando nas costas. É a hora que o tio dele cai no chão. Então o Jorge é levado ao hospital rapidamente, mas ele não resiste e acaba falecendo. As pessoas dizem que o Jorge era uma pessoa muito boa, muito generosa e sempre ajudava quem podia. Ele até já tinha dado um emprego pro Tauci há 2 anos atrás, lá na locadora de veículos, mas ele acabou demitindo o sobrinho porque ele estava roubando algumas coisas lá da loja. Então os meninos pegam um carro e vão até a casa de outro cara. Não consegui achar o nome dele, mas era um cara que o Luiz tinha um desentendimento, um desafeto dele, porque uma vez o Luiz e seu pai estavam discutindo assim, bem bravamente, e esse cara separou a briga deles e tal. Essa parte eu não entendi muito bem, se ele separou a briga, o pai do Luiz agrediu ele, ou se ele separou a briga, esse cara e o Luiz acabaram brigando, mas foi algo assim. Então eles vão até a casa desse cara, chamam no portão, mas ninguém atende, então eles resolvem ir embora. Então eles dirigem até a escola Raul Brasil, que ficava a cerca de 1 quilômetro da casa deles, e eles conheciam essa escola muito bem, porque eles já tinham estudado nessa escola. Mas como eu falei pra vocês, o Luiz parou de estudar e fez o supletivo, e o Tauci tinha sido expulso dessa escola. Então eles chegam na frente da escola às 10h42 da manhã, e o primeiro a descer do carro é o Tauci. Então o portão da escola tá aberto, então o Tauci entra, ele tá de mochila nas costas e com a pasta na mão. Ele tá até parecendo com o aluno da escola, então ele não levanta muita suspeita. Então quando ele tá no meio do caminho pra entrar na porta da escola, ele para e olha pra trás, porque o Luiz ainda não tinha descido do carro, mas ele decide não esperar o amigo. Então ele entra na escola, e assim que ele entra na escola, ele já tá na parte da secretaria. Eu acho que toda escola é assim, sempre tem a secretaria no começo. Quando ele entra, tem mais ou menos umas 8 pessoas lá na frente da secretaria já. Então sem dizer nada, o Tauci saca uma pistola, joga a pasta no chão e rapidamente dispara contra os alunos. 3 pessoas morrem ali mesmo, na frente da secretaria da escola. Depois ele joga a mochila no chão, tira o casaco e entra no pátio da escola. Ele tá vestido uma camiseta preta, boné e uma máscara de caveira, cobria metade do seu rosto. E gente, tudo isso aconteceu muito rápido, foi questão assim de segundos. Então ainda às 10h42 o Luiz sai do carro e entra na escola. Ele entra correndo, e com ele carrega uma besta, um arco e flechas e uma machadinha. Então ele entra na escola, fecha a porta, depara com as primeiras vítimas do Tauci. Daí ele pega o machadinho e começa a atingir as pessoas
que estão caídas no chão. Depois ele começa a procurar uma faca que tava embutida na sua calça. Enquanto o Luiz estava fazendo isso, o Taos estava na parte de dentro da escola, no pátio, atirando em todo mundo que ele via pela frente. Tinha cerca de 400 pessoas dentro dessa escola no dia do ataque, incluindo alunos e professores. Tava na hora do intervalo, então assim, o pátio tava cheio de gente. Algumas pessoas estavam lanchando, outras estavam brincando, conversando. As funcionárias da cozinha da escola até pensaram que aqueles barulhos podiam ser bombinhas, porque os meninos costumavam fazer essas brincadeiras, mas logo que elas perceberam que não era isso, que era barulho de tiro, elas colocaram a quantidade de alunos que elas puderam dentro da cozinha da escola. Então elas fecharam a porta e colocaram a geladeira contra a porta e uma mesa pra que ninguém pudesse entrar lá. Todo mundo ficou deitado no chão. Então uma menina chamada Hillary, que tava fugindo do Taos lá naquela bagunça, ela resolve sair pela porta principal, a porta da frente. Quando ela faz isso, ela acaba dando de cara com o Luiz. E ele ainda tava tentando pegar essa faca que tava na calça dele. Rapidamente ele agarra a Hillary, mas ela agarra na roupa dele, fica sacudindo ele, meio que fazendo ele perder o equilíbrio. Ele fica dando vários socos na cabeça dela, mas ela não cai no chão, nem perde o equilíbrio. Porque na verdade, isso tudo que ela tá fazendo é uma técnica de jiu-jitsu. E ela diz que a intenção dela ali não era derrubar o Luiz, nem nada disso. Ela só disse que não podia ficar parada, porque ela sabia que se ela ficasse parada, ele ia matar ela. Então a Hillary consegue se soltar do Luiz e abre a porta que tava fechada, a porta da frente, sai correndo. Logo depois que a Hillary passa pela porta, outros alunos que viram ela fazendo isso correm também pela porta principal. E o Luiz pega a machadinha e começa a distribuir golpes aleatórios por quem tá passando por ele. Então ele tenta acertar o máximo de alunos que ele consegue. Um desses golpes acabou atingindo José Vitor, de 18 anos. A machadinha acertou no ombro dele e o corte foi tão fundo que a machadinha ficou encravada no seu ombro. O Luiz até tentou pegar de volta, mas ele não conseguiu. E mesmo ferido, o José consegue escapar correndo. E ele ainda tá com a machadinha encravada no ombro, então ele vai pela rua e começa a pedir ajuda para as pessoas. E essa parte assim eu acho bem triste, porque ele diz que ninguém ajudou ele. Todo mundo que ele foi pediu ajuda ou fingiu que não tava vendo, ou fingiu que não era com ele. Então ele decide ir pro hospital sozinho. Ele lembra que tem um hospital perto da escola, então ele vai correndo pra lá sozinho. E ele chega lá e é atendido. Enquanto isso, o Taos ainda tá no pátio, tirando contra os alunos. Só que ele tá numa área assim mais arborizada, assim, que ficava em frente às salas. Lá tinha alguns alunos, tinha alguns bancos, assim. Então ele entra atirando em todo mundo e lá ele faz mais 2 vítimas. A maioria consegue escapar dele. Depois disso, o Luiz entra pro pátio ao encontro do Taos. Então eles voltam pra parte da secretaria onde tudo começou e o Taos se pega, saca a arma e começa a atirar contra as vítimas que estão no chão, ou seja, as primeiras vítimas. Depois eles pegam algumas coisas que o Luiz tinha deixado pelo chão, algumas bolsas, armas, e voltam pra dentro da escola outra vez. Às 10h44, um homem chamado Denis de Oliveira entra dentro da escola. Ele tá com o jornal debaixo do braço, com o celular na mão, tentando ligar pra alguém. Na verdade, essa pessoa que ele tava tentando ligar era pro filho dele, chamado Guilherme, que estudava na Raul Brasil. E ele tava desesperado atrás do filho, ele queria saber o que tava acontecendo. Na verdade, ele nem sabia o que tava acontecendo direito, mas ele já foi entrando na escola. Então ele entra na secretaria e lá ele já vê aquela cena horrível, tem vários corpos no chão. Então ele passa por lá e ele entra no pátio da escola e ele dá de cara com o Luiz e com o Taos. Então o Denis, na hora que vê eles dois, sai correndo. O Taos ainda dispara 3 vezes contra ele, mas por bem nenhum dos tiros pega nele. Então ainda dentro da escola ele consegue falar com o filho dele e ver que tá tudo bem. Então ele fica assim muito mais tranquilo. Então o Denis passa uma coordenada pra um policial apaisano que estava ali perto. O nome desse policial era Eduardo. Ele estava afastado do trabalho porque ele tinha levado um tiro acidental na perna. Então ele entra armado na escola às 10h47. Quando ele entra lá, ele já vê o Guilherme e o Taos, então ele se identifica como policial, diz pra eles se renderem. Então o Taos dispara um tiro contra ele, só que acaba pegando na parede. Então o policial Eduardo começava a gritar, dizendo que a escola estava cercada pela polícia, que era pra fazer os meninos se renderem. Então nesse momento a força tática chega e eles entram na escola, já estão armados e tudo, e vão em direção aos meninos. Mas quando eles chegam lá dentro da escola, eles já encontram o Luiz e o Taos sem vida. O Taos tinha dado um tiro com a pistola calibre 38 no Luiz e depois atirado contra a própria cabeça, cometendo suicídio. No total foram 10 mortos nesse massacre. Caio Oliveira, de 15 anos, Cleiton Antônio Ribeiro, de 17 anos, Douglas Murilo Celestino, de 16 anos, Eliana Regina de Oliveira Xavier, de 38 anos, Caio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos, Marilena Ferreira Vieira, de 59 anos, Samuel Melquio de Silva de Oliveira, de 16 anos, o Jorge, o tio do Taos, e o Luiz e o Taos, assim, então foram 10 pessoas ao todo. Foi feito um velório coletivo para as vítimas no dia 14 de março, às 6 horas da manhã, numa arena muito grande que tinha capacidade para 1.500 pessoas, então, assim, foram muitas pessoas, ficou lotado
lotado, assim, de gente, todos muito tristes com a situação. Já os corpos do Guilherme e do Tauci foram enterrados em cemitérios separados. E assim, gente, foi muito rápido, foi muito escondido. Nem velório eles fizeram pra eles, assim. E eles foram sepultados, assim, antes das vítimas. O corpo do Tauci foi enterrado num cemitério que ele era um pouco mais afastado, assim, lá de onde eles moravam. Lá tinha um cemitério, mas eles preferiam enterrar o Tauci no cemitério mais afastado, pra não correr o risco deles encontrarem com familiares das vítimas, velando o corpo dos seus entes queridos, assim, por medo do que as pessoas podiam fazer ou qualquer coisa. Era uma situação muito tensa, então eles preferiram enterrar ele num lugar afastado. E no sepultamento do Tauci compareceram menos de 10 pessoas. Entre essas pessoas estava sua mãe e seu avô. Já o corpo do Luiz foi enterrado no mesmo cemitério que as vítimas foram enterradas. No seu sepultamento compareceram cerca de 25 pessoas. E o pai do Miguel disse, tem certeza que o filho dele, o Luiz, foi influenciado pelo Tauci a fazer todas essas coisas, que isso não fazia parte do feitio do Luiz e que ele era um jovem que era influenciado, então ele acredita que o Tauci influenciou ele a fazer tudo isso. Daí pra frente seguiu a investigação pra saber o motivo do crime, tudo, como é que foi, se tinha provas de que eles iam fazer isso, se alguém suspeitava. O que se sabe é que o Luiz comprou o 38, né, a arma 38, calibre 38 que o Tauci estava usando. Também bancava outras coisas que foram usadas nesse atentado. Já que ele ganhava, assim, melhor do que o Tauci, ele também tinha uma conta bancária. Todo mês ele juntava um dinheiro, então ele já tinha, assim, uma boa quantia de dinheiro. Então, por ele ser maior de idade, também as coisas eram mais fáceis. Foi ele quem dirigiu o carro que os dois estavam. Também descobriram que esse ataque já vinha sendo planejado há mais de um ano, porque os meninos faziam parte de fóruns online na Deep Web. E assim, eram fóruns anônimos, então assim, lá eles contavam o plano deles, o que eles queriam fazer. E eles recebiam o apoio de várias outras pessoas que eram anônimas, incentivando, dando ideia. E assim, é impossível saber quem foi, porque é anônimo, então. Antes do massacre da escola, o Tauci e o Luiz passaram no stand de tiros. E pra você que não sabe o que é stand de tiro, é aquele tiro-alvo que você vai pra treinar. Então assim, gente, bizarro. Antes deles passarem lá, eles treinaram o que eles iam fazer, assim, ninguém suspeitava. Nossa. E a polícia acredita que tem um terceiro suspeito envolvido indiretamente no crime, que não participou, mas ajudou a planejar tudo. Era um adolescente de 17 anos, que era amigo de infância do Tauci, teria ajudado a planejar tudo isso, mas a identidade dele nunca foi revelada. Ele foi pego pela polícia, foi detido, mas ele foi liberado rapidamente, porque as polícias não acharam provas consistentes pra manter ele preso, então ele é liberado. Que eu acho assim, sabe? Na casa dele, a polícia encontrou um caderno de anotações sobre o crime, como seria o crime, sabe? O mesmo caderno que o Tauci também tinha. Lá também tinha desenho de armas, de jogos de tiro, e o Tauci também tinha um caderno igualzinho, então acredita-se que cada um tinha um caderno desse, onde estava sendo planejado todo esse crime. Também acharam na casa dele botas e coturnos, assim, super parecidas com o que os meninos estavam usando no massacre. E apesar de ser, tipo, bem provas, né, não eram suficientes pra incriminar ele. Esse rapaz já deu algumas entrevistas, assim, sem revelar a identidade, e ele disse que o Tauci sempre falava que ele ia entrar na escola, que ele ia atirar em todo mundo, que ele era muito fã do massacre de Columbine, mas ele disse, esse menino disse que nunca botou fé que realmente ele fosse fazer essas coisas. E muita gente acha que ele não participou do crime nesse dia com os meninos, porque a irmã dele estava estudando nessa escola na hora que o massacre aconteceu. Ele até disse que acredita que o Luiz poupou a vida da irmã dele pela consideração, pela amizade, deixou ela escapar. E esse amigo do Tauci disse que acha que a intenção do Tauci era matar mais de 50 pessoas, porque o Tauci e o Luiz tinham levado assim muita munição, então eles queriam atingir muitas pessoas. Mas o que eles não esperavam era a ação super rápido da polícia. A polícia chegou lá muito rápido, não deu tempo, entendeu? E muitas pessoas acham que ele queria superar o crime do massacre de Columbine, que ele queria ficar conhecido por isso, por ele ter assassinado mais pessoas que no massacre, só que, como eu falei pra vocês, deu errado, porque a polícia chegou lá muito rápido. Geralmente nesses casos de massacre a polícia demora um pouco pra chegar, mas nesse caso a polícia foi bem ágil. E esse, assim, é um dos piores massacres que já tiveram aqui no Brasil. Se eu não me engano, já foram cerca de 8 tiroteios em escolas, assim, massacres, mas esse aqui é um dos piores. Na época, o presidente do Brasil, ele foi criticado, que é o Bolsonaro, por ele não ter se manifestado. Ele foi até um pouco criticado pelas imprensas de outros países, porque isso aqui chegou em outros países, essa notícia. Porque geralmente os presidentes, eles sempre se manifestam dando apoio pra vítimas. O presidente aqui do Brasil não fez isso, ele mandou uma mensagem no Twitter e ele recebeu muito hate por causa disso. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, compartilhar pros seus amigos, falar que eu faço vídeo de crime. Fala assim, se você gosta, vai se inscrever no canal desse menino que ele faz vídeo de crime. E até o próximo vídeo. É nóis!